Fala pessoal, tudo na paz? Irmão Alex aqui para dar continuidade nos estudos bíblicos, que o Eterno possa estar nos abençoando grandemente. Pessoal, nós estamos lendo a carta aos Gálatas, né? Os Gálatas eram uma comunidade gentil, né? Era um povo que não fazia parte ali da comunidade de Israel, beleza? Então, se você quiser receber as mensagens, manda um oi para o 61 991 19 24 21, irmão Alex, beleza? Nós já lemos o capítulo 1 e agora nós vamos ler o capítulo 2, fazer uma leitura tranquila para que nós venhamos entender. Tem vezes que você lê, passa algumas coisas percebidas e você faz uma outra leitura e vem, né, clareando outros assuntos interessantes, beleza? Vamos lá então, capítulo 2. Nós vamos dividir por capítulo, né, para que não fica muito longo, mas é importante você ler linear, que é a forma que foi escrita, beleza? Vamos lá então. 14 anos mais tarde, subi de novo a Jerusalém, com Barnabé, levando também Tito comigo. Fui lá por causa de uma revelação, interessante. Expus o evangelho, né, as boas novas, que tenho pregado entre os pagãos. Os pagões. O que fiz em particular aos líderes lá da comunidade, para não acontecer que estivesse correndo ou tivesse corrido em vão. Mas nem Tito, meu companheiro, que é grego, foi obrigado a circuncidar-se, né? Então, a comunidade Gálatas, o que acontece? Teve alguns falsos irmãos que estavam entrando dentro da comunidade e estavam colocando alguns obstáculos para que as pessoas viessem receber a ser salva, né? Vamos dizer assim, ser liberta. Era somente acreditar no Messias, que nós vamos ver aqui, só pela fé. E eles estavam criando obstáculos, querendo retroceder, né, ali, colocando que eles buscasse a observar a lei de Moisés, circuncisão e outras coisas, beleza? Só que para que você venha entender, não era todos os judeus, era alguns judeus, falsos irmãos. Naquela época já tinha, hein, pessoal? E isso, não obstante da presença de falsos irmãos, intrusos que sorrateiramente se introduziram entre nós para espionar a liberdade que temos no Messias. Tá vendo? Falsos irmãos. Com o fim de nos escravizarem, né? Então, quando as pessoas colocam ensinamentos, doutrinas, né, além da fé simples, uma fé sincera, né, no Eterno e no Messias, eles estavam criando várias coisas para impor sobre as pessoas, para escravizarem elas. E essas pessoas não fazem concessão, nem por um momento, para que a verdade do Evangelho permaneça íntegra ao vosso meio. Quantas pessoas reconhecidas como importantes, o que tenham sido outrora não me interessa. O Eterno não faz exceção de pessoas. Elas não me impuseram nada de novo. Aqui ele está se referindo aos apóstolos, né? Pelo contrário, viram que a evangelização dos pagãos foram confiada a mim, como a Pedro tinha sido confiada os judeus, né? Então, o autor da carta, ele teve uma missão específica, né? Ele foi para um público específico, né? E uma mensagem diferente, provavelmente, né? A mensagem da cruz, né? De fato, o mesmo que tinha preparado Pedro para o apostolado entre os judeus, preparou também a mim para o apostolado entre os pagãos. Reconhecendo a graça que me foi dada, Tiago, Pedro e João,
considerado colunas da comunidade, né, deram-nos a mão, a mim e a Barnabé, com um sinal de comunhão recíproca, né? Então, deram a mão e falaram assim, ó, que o Eterno abençoe vocês, né? Continue com a sua missão. Assim ficou confirmado que nós iríamos aos pagãos e eles aos judeus, né? O que nos recomendaram foi somente que nos lembrássemos dos pobres, né? Então, o que foi recomendado ali pelos apóstolos, né, foi que eles lembrassem dos pobres, né? O Messias ensinou muito isso para eles, né? E isso procurei fazer sempre com toda a licitude. Beleza, vamos continuar. Mas quando Pedro chegou a Antioquia, opus a ele abertamente, pois merecia ser chamado a atenção. Não estava agindo corretamente, né? Com efeito, antes que chegasse alguns de junto de Tiago, ele tomava a refeição com os não-judeus, com os pagãos. Mas depois que eles chegaram, Cefas começou a esquivar-se e afastar-se por medo da circuncisão. E os demais judeus acompanharam nessa dissimulação, a ponto de até Barnabé se deixar arrastar pela hipocrisia deles. Quando vi que não estavam procedendo direito, de acordo com a verdade do Evangelho, disse a Pedro, diante de todos, se tu, que és judeu, vive como um gentil e não como judeu, como podes obrigar os gentios a viver como judeus? Ele fez uma pergunta. Nós somos judeus de nascimento e não pecadores vindo do paganismo, sabendo, porém, que não é justificado por observância da lei de Moisés, mas por crer no Messias. O homem é justificado pela fé, crê em Messias. Nós também abraçamos a fé no Messias, assim somos justificados pela fé e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Então ele diz isso aqui, se você lê anteriormente, fala que tinha falsos irmãos, então ele foi uma oportunidade que ele teve para falar sobre isso aqui, que ninguém é justificado pela a prática da lei, né? Se, porém, buscamos a nossa justificação no Messias, ainda nos descobrimos pecadores. Não estaria o Messias a serviço do pecado? Isso é impossível. Se eu reconstruo o que destruí, então sim, é que me torno transgressor. Aliás, foi em virtude da lei que eu morri para a lei, a fim de viver para o Criador. Com Cristo, eu fui pregado na cruz. Eu vivo, mas não eu. É o Messias que vive em mim. Minha vida atual na carne, eu a vivo na fé. Se entregou por mim. Vivo na fé, crendo no Filho do Criador, que me amou e se entregou por mim. Eu não invalido a graça do Eterno. Ora, se a justiça vem pela lei, então o Messias morreu por nada. Isso aqui é interessante, pessoal, porque a lei, na verdade, ela é para mostrar, na verdade, era para educar os irmãos, que não podia fazer aquilo, nem aquilo, né? E aí, quando a gente terminamos o capítulo 2, já, né, só uma conclusãozinha aqui. Então, quando a gente abraça a fé e nós recebemos a pregação, e nós recebemos o Espírito, nós somos batizados com o Espírito, né? É um selo. Nós somos guiados pelo Espírito. Então, a lei não quer dizer que a lei não vale mais, né? Mas o Espírito do Eterno faz com que a gente não pratique as obras da carne. E aí nós vamos viver e nós vamos praticar as obras do Espírito, né? Que nós vamos ver mais tarde, que é a mansidão, domínio próprio, né? Longanimidade, bondade, fé, temperança. Tem várias coisas que a gente recebe, é um pacote de bênçãos que vem do Eterno, né? Para que nós venhamos conseguir viver aqui
né? Tranquilamente. Não quer dizer que nós não vamos praticar nenhum tipo de delito, que nós não vamos pecar, né? Tem uma carta que fala que todos pecam, né? Mas nós, com o Espírito do Eterno, nós vamos ter mais forças para poder conseguir vencer, né, os obstáculos aí da vida. Beleza? Então tá aí, capítulo 2 da carta aos Gálatas. Que o Eterno possa estar nos abençoando. E um abraço do irmão Alex.